Bom dia. Aproveitando esse momento aqui no carro, veio um pensamento. Então vamos sempre aproveitar melhor o tempo, né? A gente tem que sempre aproveitar melhor o nosso tempo. E o que me veio foi uma indicação que eu fiz, lá num determinado grupo, meu grupo de oração, sobre uma série chamada The Chosen, O Escolhido, né? Tradução literal. Nessa série conta nada mais é que contar a história de Jesus, né? Os evangelhos. Vale a pena ver. Tá no Netflix a primeira temporada. Eu já vi outras temporadas através do aplicativo. E quem puder, eu acho interessante de ver. E aí eu tenho que fazer 2 comentários que são interessantes, né? Primeira coisa, eu sou do tempo que a gente via, né, na sessão da tarde, filmes épicos, né, que contavam a história de Abraão, a história, né, de Moisés, ele passando no meio do Mar Morto, do Mar Vermelho, e acontecendo aqueles milagres, depois a história de Jesus. Então eu sou do tempo que a gente via esses filmes antigos, na época de Hollywood, que prestava, né? Hoje em dia, sei não. E tem muita coisa assim na minha mente, me ajuda muito. É quando eu vou rezar, pensar em Deus e tal, porque me ajuda a colocar cada coisa em seu lugar, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade de rezar ou de se colocar em oração porque não entende o contexto que Jesus falou, não entende aquelas paisagens. A gente fala aqui no Brasil, né? Jesus foi pro deserto. Na minha cabeça fica muito difícil, porque a gente não tem deserto aqui, né? Então, aí Jesus foi pro monte. Aí eu olho pro monte aqui na frente, tem árvore pra burro. Como é que ele escalou naquele dia? Não. A vegetação de lá é diferente, é mais rarefeita, vamos chamar assim, né? Poucas árvores e tal. Então ele podia andar por aquele terreno. Então ajuda a gente a perceber, a entender, a imaginar como seria. Para a nossa fé, isso é muito bom, porque ajuda na nossa criatividade do crer, porque na maioria das vezes nós cremos porque alguém nos informou, alguém nos falou. Dificilmente sai de alguma coisa de nós mesmos, né? A gente é um acumulado de conhecimentos e visões e coisas que a gente percebe, toca. E quando a gente tem, usando esses filmes antigos, a gente tinha muita mais facilidade, né? Então vale a pena ver. Primeira coisa, essa série The Chosen, que vai contar, na verdade, a história do Evangelho, pra gente ter uma percepção de como era o terreno, como é que era. Tem muita coisa legal também lá, que são costumes que o povo tinha naquele tempo. O orar para agradecer a comida, a oração do dia santo, coisas que a gente vai entender quando olha e percebe. Então essa coisa toda vale. Logicamente eu tenho que fazer agora o segundo comentário, que é o seguinte: aquilo não é uma obra fundamentada exclusivamente na palavra
e na tradição. Tem que dizer isso. Por que eu vou falar isso? Primeiro que quem está fazendo a série, eles são protestantes americanos. Um trabalho muito louvável, muito bom, tá? Não estou reclamando não. Mas eles têm lá sua limitação sobre a tradição, né? Tradição é história da igreja, história antiga, tá na igreja católica. Então tem muitos fatos que eles não sabem. E olha que o cara pesquisou bastante, tá? Um bom trabalho até. Mas aí começou a ter críticas à obra, né? Porque não seguia fidedignamente tudo que está na palavra. E aí eu tenho que fazer esse comentário, que o autor da série, ele falou uma coisa muito interessante. Ele, para montar a série, ele teve que fazer adaptações. Para quê? Adaptação é o quê? É quando você tem uma história, mas para conseguir contar essa história, você muda um pouquinho, cria coisas que não existem, faz mudanças que você achou melhor, né? Mesma coisa, quando a gente lê um bom livro e depois a gente vai ver o tal do livro no cinema, na maioria das vezes você fica meio, né? Porque o livro é muito melhor. Porque o cara teve que adaptar para que aquilo fizesse sentido na tela, né? É a mesma coisa. Então tem coisas que a gente tem que saber, a gente tem que ter o conhecimento, né? Por isso que eu falo muito que você tem que ter o conhecimento, ler, aprender, escutar de quem realmente sabe. E aí eu vou dar 2 exemplos, né? O primeiro exemplo é Pedro, porque Pedro é sempre a figura mais marcante no Evangelho de ser humano, porque Pedro, ele no fundo, ele é o representante daquele pessoal. Ele fala aquilo que os outros não têm coragem de falar, né? Ele é o tempo inteiro assim, ele é impulsivo. Só que na série coloca, além das características de Pedro, ele coloca o Pedro como uma pessoa ruim, né? Bota que ele era pescador, bota que ele tinha lá o barco dele. Na verdade ele tinha uma companhia de pesca, né? Ele tinha 2, 3 barcos, não era um barco com ele sozinho pescando, esquece, né? Mas tudo bem, eu acho que são 3 barcos, tá? E aí bota ele como um cara que traía o povo, os amigos. Pedro não era traíra. Pedro era um judeu voltado para o comércio, né? A vida prática, né? Voltando aqui, tivemos um probleminha técnico de superaquecimento. Então, Pedro era uma pessoa que era aquele que a gente chama de colérico, né? Foi Pedro que mete a mão numa espada e arranca a orelha de um soldado quando está no Monte das Oliveiras, né? Antes de Jesus ir para a crucificação, né? Então Pedro, ele é enérgico, ele fazia, mas aí pintam no seriado como se fosse uma pessoa com caráter muito duvidoso, né? Não é isso. Outro assim que também é muito emblemático, né? Mateus. Botam o Mateus como se fosse um cara com probleminhas psicológicos, né? Até um certo grau de autismo. Ele era muito inteligente porque ele era autista. Cara, não é por aí, né? Ele era um fiscal. Ele era um cara bom de conta. Ele era safado, né? Ele fazia porque tinha algum probleminha lá. Bota ele também com problema de
de toque, né? Isso é coisa da cabeça da criação do cara que está fazendo ali, tá? O personagem com o autor. Isso não é verídico, né? Então as pessoas têm que saber ver, achar engraçado e tal, e entender o contexto que está sendo colocado ali, né? Então as pessoas têm que ler, entender e saber agir em cima daquilo, né? Eu falo isso também porque muitas vezes eu já entrei em discussões com pessoas que falam assim: mas Jesus fez isso e aonde? Fez isso e aquilo. Fez aonde você viu isso? Onde você leu isso? No livro Cavalo de Troia. Cara, isso é ficção científica. Não tem nada de realidade ali. Ali é um pensamento louco do autor. Em vários livros são ficções, não são realidades. E a pessoa lê aquilo e fala que aquilo é a verdade, né? As pessoas estão com um probleminha de entender e diferenciar a realidade da ficção. Mas eu só quero botar só esse pontozinho. Mas é interessante você ver a série The Chosen, que vai te dar assim uma perspectiva de como é que era o local, como se vestiam as pessoas, como elas se tratavam, como é que era a Roma, como é que funcionava, e te ajuda a já entrar neste mundo para que você possa começar uma jornada mais profunda de fé, tá bom? Paz e bem.